Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o quadro Histórias Contadas, onde a galera aqui do canal Atenção Vascaínos sempre traz uma história legal, uma história de vivência no futebol, no jornalismo esportivo, na cobertura do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é importante você também acompanhar aqui histórias contadas por mim, Flávio Dias, Jean Faísca, Cláudio Vinícius Cerdeira, um árbitro FIFA que conhece muito. A história última dele contada do Romário foi espetacular. Então você acompanha esse quadro aqui no canal Ave Mais e eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Como compartilhar? Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que a história contada está aqui no canal Ave Mais. E olha, hoje eu quero contar uma história que é do fundo da alma, do fundo do coração. Não tem tanta ligação com o Vasco assim, mas eu quero contar essa história para você. Eu, desde pequeno, criado na Pavuna, subúrbio do Rio de Janeiro, estudava em colégio municipal, escola municipal Escultor Leão Veloso, na rua Doutor José Tomás, a mesma rua que eu morava. Só que eu morava no começo da rua e essa escola fica praticamente no final dessa rua. E, toda vez de manhã, a gente acordava, eu e minhas irmãs, tomava banho, se arrumava, tomava o café da manhã com meu pai e com a minha mãe ainda. Meu pai saía para o trabalho e todo dia era ouvindo a Rádio Globo, era ouvindo rádio. O rádio era a primeira coisa ligada lá em casa, era o rádio. Eu ficava apaixonado por tudo que acontecia naquela caixinha ali mágica, né? E eu vou dizer, até o torcedor do Vasco canta que o Vasco é o primeiro amigo. Eu tenho certeza que meu primeiro amigo era o rádio, porque eu escutava de manhã, de tarde, de noite. Eu ia dormir ouvindo rádio por conta dessas histórias. Antes de ir para a escola, era o show do Antônio Carlos. A criançada já foi sonolenta para a escola. Quem não se lembra dessa música que era sempre tocada ali pouco antes das 7 da manhã, lá no programa do Antônio Carlos. E eu ia para a escola já alimentado com o rádio, depois voltava para casa de tarde, sempre estava ali escutando rádio RPC, quem não se lembra da RPC, outras rádios também, enfim. E aí eu gostava de ouvir rádio, gravava as músicas lá no toca-disco. Rapaz, no cassete, né, naquela fita cassete, o mais jovem nem conhece muito o que é isso, mas quem é um pouco mais velho, de 35, 40 anos, vai lembrar dessa época. E aí, de noite, eram os programas esportivos, né? O Panorama Esportivo na Rádio Globo e o Giro Esportivo na Rádio Tupi. E aí a gente consumia muito rádio. Para quem ama, para quem gosta, ali na década de 80, década de 90, eram os veículos onde a gente sabia as informações em primeira mão. Até porque não tinha tanta grana para comprar jornal todo dia, né? O grande jornal dos esportes na época. A gente comprava às vezes na segunda-feira, quando o Vasco vencia no fim de semana, a gente ia e comprava. E aí, esse amor meu pelo rádio, eu sempre, desde pequeno, quem me conhece desde pequeno sabe disso, que eu sempre falei isso para todo mundo. Um dia eu quero trabalhar em rádio, eu quero trabalhar nessa caixinha aí. Eu quero que um dia meu pai e minha mãe ouçam eu falando aqui no rádio. Isso eu falava para todo mundo, para os meus amigos, para os meus pais, para minhas irmãs, meus familiares, todo mundo sabia disso, que era a minha meta de vida, trabalhar em rádio. E aí, com tudo que vem acontecendo, aquela coisa de você ter que trabalhar, depois de você terminar o segundo grau, buscar a faculdade e tal, eu até fiquei um pouco receoso em relação a fazer jornalismo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não conheço ninguém na área. Pô, será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Mas sempre falei que queria ser jornalista e trabalhar em rádio. Queria trabalhar no rádio. Essa era a minha missão e basicamente na Rádio Globo, né? E aí eu falei isso com meu pai uma vez. Uma vez a gente foi, meu pai me fez ser apaixonado por futebol porque ele me levava em todos os jogos, em todos os estádios do Rio de Janeiro. Ítalo Delcima, Conselheiro Galvão, Rua Bariri, Moça Bonita, Maracanã, São Januário, Estádio do América ali em Vila Isabel. Enfim, eu conheci praticamente todos os estádios do Rio de Janeiro, estádios da Baixada Fluminense como Mesquitão. Eu ia muito aos jogos do fim de semana. Esse era o nosso, vamos dizer assim, nosso Tivoli Park na época, né? Quem também viveu o Tivoli Park. Eu não ia parque de diversão, minha diversão era ir a jogos de futebol. Dia de semana, às vezes de noite, meu pai chegava, trabalhava na Telerge. Quem não se lembra da Telerge? Primeira companhia de telefonia aqui do Rio de Janeiro. E meu pai trabalhava, chegava mais ou menos 5, 6 horas ali em casa. E quando tinha algum jogo assim legal, para mim Maracanã, mesmo que seja dos nossos rivais, meu pai era tricolor, meu pai era torcedor do Fluminense. A gente ia em tudo que é jogo. Meu pai nunca comprou uma camisa do Fluminense para eu vestir, muito pelo contrário. Ele me fez gostar de futebol, de ir em todos os estádios, em todos os jogos.
E eu falei isso um dia com meu pai assistindo um jogo do Vasco, inclusive em São Januário, Vasco e América. Eu falei pro meu pai, o Vasco tinha ganho o Campeonato Brasileiro em 89, eu já tinha a predileção de ser vascaíno, já tinha até ganho uma camisa dele do Vasco, até por conta do Bebeto, já depois posso contar essa história aqui, mas virei vascaíno, me tornei vascaíno pequeno e falei pro meu pai, pai, um dia eu vou estar lá dentro do campo, você vai me ver no campo. Meu pai, brincalhão como sempre foi, falou assim, cara, esquece isso, vai estudar, porque para jogar bola você não vai ser. E eu falei para ele assim, você não vai me ver, você vai me ver lá dentro, você vai me ver lá dentro do campo. Vai por mim, você vai me ver lá dentro do campo. E essa brincadeira meu pai sempre fazia com todo mundo. O Emerson acha que vai um dia já ser jogador de futebol. Só que eu não me referia a ser jogador de futebol. Eu ia às vezes nos jogos e ficava prestando atenção nos repórteres atrás dos gols, acompanhando os jogadores, fazendo as entrevistas, e eu ficava já de olho, mesmo criança, mesmo pequenininho, eu ficava antenado nesses profissionais que trabalhavam na beira do gramado. E aí, em 2004, eu entro na faculdade de jornalismo, já comecei já querendo trabalhar em rádio, consegui rapidamente um estágio numa rádio pequena, Rádio Viva Rio, AM, mas apenas para fazer jornalismo, não tinha muito contato com o jornalismo esportivo. Comecei a batalhar, conhecer pessoas, fazer contato, fazendo rádio comunitária, fui até ser estagiário da Rádio Tupi, mas também no jornalismo, conheci a rapaziada toda da época, o Penidão, Luiz Penido era o narrador principal da Rádio Tupi na época, conheci todo mundo lá, meu parceiro Hugo Lago, que depois veio trabalhar comigo na Rádio Globo, enfim, vários profissionais que trabalhavam na Rádio Tupi na época, conheci muita gente lá e foi bem legal também para ter esse início. E aí eu fui conhecendo as pessoas, fazendo contato, eu conheci Paulo César Rabelo, o cara que tinha uma rádio chamada Rádio Grande Rio, AM, tinha, não sei se ainda existe a Rádio Grande Rio, tomara que sim, mas tinha a sua sede lá em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e o Paulo César me deu a primeira oportunidade de fazer rádio esportivo nos estádios. Meu primeiro jogo foi um Fluminense Cabo Friense no Maracanã, já estreiei no Maracanã. Depois um dia também conta essa história. Mas aí, pô, tudo meio que em cima da hora, me chamou pro jogo, caramba, como é que eu vou fazer isso? Tira a carteirinha da Sérgio, ainda estava estudando ainda, como é que vai tirar isso? Me liberou lá o cartão, enfim, eu consegui a liberação junto à Associação de Cronistas do Estado do Rio de Janeiro, rapidamente fiz a minha carteirinha, consegui me credenciar, estava na faculdade, ou seja, entrei como estagiário, enfim, e fui fazer o jogo nesse jogo. Só que o jogo mais marcante para mim, e esse jogo do Fluminense, eu não lembro muito do jogo em si, lembro pelo profissionalismo, de entrar a primeira vez no Maracanã, estar no gramado do Maracanã, fazer a cobertura como repórter de campo, conhecer aqueles caras que eu via lá de cima da arquibancada, foi muito emocionante. Mas o jogo que mais me marca nesse início é um jogo até, de certa maneira, diferente, pitoresco. É o Madureira e Bangu, em Conselheiro Galvão. Fui fazer também a cobertura pela Rádio Grande Rio para essa partida. Era uma partida de Campeonato Carioca. Se eu não me engano, é 2005 ou 2006. Acho que é 2006 esse primeiro jogo. Madureira e Bangu. E eu fui fazer o jogo, não contei muita coisa lá em casa, porque era um jogo à tarde, meu pai estava trabalhando, enfim, eu não estava contando muito de ter o meu pai assistindo aquela partida. E falei só pra minha mãe, ó, tô indo agora pra Madureira, almocei, falei, ó, tô indo pra Madureira que eu vou fazer o jogo lá, o jogo era um jogo à tarde, se eu não me engano, umas 4 horas da tarde, até porque ainda não tinha iluminação para jogos noturnos, acho que até hoje não tem lá em Conselheiro Galvão iluminação para jogos noturnos, e eu fui fazer esse jogo. O meu pai, cara, ficou sabendo disso, através da minha mãe, e praticamente conseguiu lá uma liberação do trabalho e foi ver o jogo. Eu não sabia que ele estava no estádio, e tô eu lá, bonitinho, com as escalações para fazer o jogo. Quando ia começar o jogo, aquele time do Vasco, aquele time do Madureira que tinha Odivan, Marquinhos, que o Djair também estava nesse time, enfim, era um time assim que tinha alguns jogadores conhecidos. E aí quando som, que meu pai me chamava assim, som, eu falei, pô, quem tá me chamando? Que eu olho pra arquibancada, tá meu pai na arquibancada de Conselheiro Galvão, ali na social de Conselheiro Galvão, o que me emocionou bastante, porque eu falei pra ele, eu falei que você um dia me vê aqui dentro. Ele também ficou emocionado, virou um dos meus maiores fãs na minha trajetória de jornalismo esportivo, o que me deixa até hoje emocionado, porque hoje já não tenho mais meu pai
aqui do meu lado fisicamente, mas está sempre no meu coração, na minha cabeça. Meu pai, que tinha o nome de Dante, depois deu o nome para o meu filho. Graças a Deus, conseguiu conhecer o neto com o nome de Dante, consegui fazer essa homenagem em vida. E aí depois meu pai acompanhou a minha trajetória em vários estádios, em São Januário, Maracanã, enfim, na cobertura dos times, na cobertura de área que eu fazia em outras rádios. Depois consegui chegar à Rádio Globo, ele também me ouvia, fiz repórter aéreo em Rádio Paradiso, Mix, a Rádio Melodia FM, Rádio Evangélica, enfim. E meu pai acompanhava com a minha mãe, ligava o rádio de manhã cedo para me ouvir de manhã na Rádio Paradiso dando as informações do trânsito e de noite, quando eu trabalhava na Rádio Globo, no grande panorama esportivo, que sempre foi a minha maior missão, meu maior orgulho na carreira, de ter sido produtor e coordenador do panorama esportivo por quase 5 anos, no final praticamente da antiga Rádio Globo que a gente conhecia. Isso me dá muito orgulho até hoje. E o meu maior orgulho, sem dúvida nenhuma, foi ter cumprido essa promessa que eu falei para meu pai. Você ainda vai me ver lá dentro do campo. E ele me viu várias vezes. Esse é o História Contada de hoje. Desculpa esticar aqui a história porque não tinha como resumir. Fiz de uma maneira tranquila, de uma maneira do coração, para você ligado aqui no canal Ave Mais. Se gostou, peço para você se inscrever, deixar o like e sempre compartilhar. Vou contar outras histórias aqui durante esse quadro aqui no canal Ave Mais e a gente conta demais com a sua audiência. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui!